Bom, então, foi iniciada a gravação, né? A gente, semana passada, terminou vendo a parte de... Vou pegar aqui, né? Endereçamento IPv6, né? Na verdade, vimos toda a parte IPv6, terminamos com o endereço IPv6, né? E vamos continuar agora na camada de rede, né? Especificamente na camada de rede da internet, falando de protocolo de controle da internet, né? A internet, além do protocolo IP, né? Temos tanto o IPv4 quanto o IPv6 executando na camada de rede. Temos também alguns protocolos de controle que auxiliam o trabalho do IP, tá? Que faz algumas funções extras que o IP necessita. Na verdade, não que o IP necessita, né? Que a rede necessita, tá? Mas que nem sempre é necessário executar. Tem alguns tipos de rede que precisam desse protocolo, outros não. Então, eles são chamados de protocolos de controle, que eles são usados de acordo com a necessidade da rede, né? Então, né, vendo aqui, o IP, né, ele é o responsável por manter unida toda a internet, né? Já vimos que todo endereçamento na internet é com base no endereço IP, né? Ele é o protocolo que faz o encaminhamento dos pacotes pela rede, né? Ele executa nos roteadores, né? E ele é usado, né? Então, ele transporta os protocolos de roteamento, ele monta as tabelas de roteamento para que a gente possa chegar nos destinos que a gente necessita, né? Então, o IP é responsável por manter unida toda a internet, tá? Mas ele não consegue fazer todo o trabalho sozinho. Ele precisa da ajuda de alguns outros protocolos, né? São chamados protocolos de controle, que vão efetivamente cuidar do controle do funcionamento da camada de rede. E também vamos começar a ver os protocolos de roteamento, né? Que efetivamente descobrem as rotas, tá? Apesar do roteamento ser feito pela camada de rede, ele não é feito pelo IP, né? Ele é feito por protocolos específicos que montam as tabelas de roteamento, e essas tabelas vão ser utilizadas para transportar o IP, o pacote IP. Então, o primeiro deles, o ARP, né? O ARP é um protocolo que está muito importante, né? Porque ele faz a ligação da camada de rede com a camada de enlace, né? Na internet, a responsável por ligar toda a rede, né, é o protocolo IP. Mas a transmissão de dados, efetivamente, ela não acontece na camada de rede, né? Vocês lembraram do nosso modelinho de camada? O que acontece? Não, vou pegar aqui. Lá do modelo 1, fazer uma mistura do OSI com a internet, né? Que é o que a gente tem na prática, tá? Nós temos aqui em cima a camada de aplicação. Nós temos ainda a camada de apresentação e a camada de sessão. Abaixo dela vem a camada de transporte, TCP ou UDP, que a gente já viu. Depois vem a camada de rede, que a gente está vendo, tá? Camada de rede responsável por fazer encaminhamento de pacote, levar até o destino. Abaixo dela está a camada de enlace, que é a camada física, tá? A gente viu que, efetivamente, para o envio de informação, essa informação ela desce pelas camadas. Quando chega lá na camada física, é enviada para o lado com uma sequência de bits, né? Se a gente pegar um modelo de rede, né, internet, por exemplo, né, a aplicação vai ser a aplicação que vai estar sendo executada, transporte é TCP ou UDP, rede vai ser IP e alguns protocolos de controle. E aqui embaixo, na verdade, está quem? Está a interface de rede, que a gente chama de NIC, né? Network Interface Card, né? O NIC, né, é a placa de rede, né? É quem efetivamente faz a transmissão da informação. Então, a placa de rede ela une as camadas de enlace e física. Vai dar um padrão de placa de rede. Então, quem faz a transmissão efetiva é a placa de rede. Quem é o responsável pelo endereçamento, né? O endereçamento da internet está aqui, ó, é a camada de rede, né? Porém, para a placa de rede, endereço IP não quer dizer nada. A placa de rede é o seu próprio endereçamento. Então, a gente precisa de uma forma de fazer esse mapeamento entre o endereço de rede, que é o que interessa para a internet, e o endereço de enlace, que é efetivamente onde acontece a transmissão, né? Nós já discutimos esse assunto anteriormente, tá? E nós vimos que existem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é mapeamento direto, que na prática é muito difícil de ser feito, né? Outra delas é ter algum protocolo de resolução, né? O protocolo de resolução é o ARP, né? É o que a gente vai ver aqui agora, tá? Ele é bastante simples e muito importante, tá? Então, ARP, Address Resolution Protocol, né? Então, na internet, como já conversamos aqui,
cada hospedeiro possui um ou mais endereço IP. E o endereço que é utilizado para comunicação na internet é o endereço IP. Porém, fisicamente, não é o endereço IP que é utilizado para a transmissão, é o endereço da camada de enlace. Uma transmissão ela acontece por um enlace, pelo ar, por um par trançado, por um cabo coaxial, por uma fibra ótica, tá? E eles têm seus próprios protocolos, têm a sua própria maneira de endereçar. Então, a gente precisa encontrar uma forma de fazer esse mapeamento. Tá? O ARP faz isso de uma maneira bastante simples. Tá? Como é uma resolução de enlace, como é resolução local, tá? A máquina, quando vai transmitir, ela faz basicamente uma pergunta na rede. Ela manda uma mensagem por difusão que chega em todo mundo, perguntando alguma coisa desse tipo aqui, ó. A quem pertence o endereço IP A.B.C.D. Esse aqui é o endereço do destinatário. Eu quero mandar uma mensagem para esse destinatário. Tá? Todos naquela subrede recebem essa mensagem. E só responde quem tiver aquele endereço. Tá? Então, o hospedeiro destinatário vai responder com o seu endereço de enlace. E aí a transmissão vai poder ser feita pela placa de rede. Né? Esse protocolo é o ARP, né? Definido na RFC 826. Né? Bom, basicamente esse aqui. Ó. Imagina que essa máquina 192.168.0.1 quer mandar uma informação para a máquina 192.168.0.3. A única coisa que ela sabe é o endereço IP. Né? Mas não adianta mandar para aquele endereço IP, porque placa de rede não entende endereço IP. Ele precisa o quê? Ele precisa do endereço MAC, esse está aqui embaixo. Agora, a origem, ela não conhece o MAC do destino, ela só conhece o endereço IP. Então, no primeiro momento, antes da transmissão, o que ela faz? Ela manda a chamada requisição ARP. Então, ela bota aqui, ó, D192.168.0.1, está aqui o endereço IP, a origem dela, e bota o endereço MAC. Né? Também, ó, endereço MAC aqui, ó, endereço da placa de rede dela, endereço físico dela. Né? Isso aqui é necessário, né, isso aqui vai como informação origem no pacote enlace. Para quem que ele está mandando? Para o 192.168.0.3. Então, no protocolo ARP, tem um campo destinado para o endereço IP que deve receber. Tá? E qual é o endereço de enlace que é enviado? É enviado para esse endereço de enlace aqui, ó, FFFF, FFFF, FFFF. Isso aqui é o endereço de difusão do protocolo Ethernet. Essa mensagem vai chegar em todas as máquinas. Quando chegar nessa máquina 92.168.0.2, ela compara aqui, ó, não é para ela, é para o 92.168.0.3. Quando chega na máquina 92.168.0.3, ele vê, opa, é para mim. Então ele vai responder e só ele responde. Né? Então, no primeiro passo, é enviada uma única mensagem que chega em todo mundo. Né? Quando o destinatário recebe, ele responde. E agora mandando de forma completa. D, o 92.168.0.3, está com o endereço MAC dele também. Para o 92.168.0.1, ele já manda direto para ele, porque ele recebeu na solicitação ARP, está na requisição ARP, o endereço MAC da origem. Quando chegar nessa máquina agora já sabe como mandar diretamente para o destino. Agora ela pode mandar. Né? Alguém pode pensar, poxa, mas não é muito ineficiente mandar para todo mundo para poder descobrir quem é? O ARP ele é executado, se você pegar um ambiente de rede, botar uma placa de rede, você vai ver que toda hora passa mensagens ARP. Tá? Mas a rede é muito rápida, ela consegue transportar muitos pacotes. Tá? E o ARP ele é só enviado no momento inicial, onde vai acontecer a primeira transmissão. Normalmente, numa transmissão à rede, são trocados vários pacotes. Então, o primeiro é o ARP. Depois que aprende, é usado direto. Né? É usado direto e não tem problema nenhum. Né? É usado direto, eu digo, o endereço. Né? Então, faz uma vez, depois não faz mais. É um único pacote perante vários outros que existem. Então, não é ineficiente. Tá? Não tem problema nenhum para a rede. Ainda mais quando normalmente acontece uma transferência grande, tá? O ARP é feito apenas uma vez para descobrir o endereço. Agora, são possíveis algumas otimizações para tornar ele ainda mais eficaz, né? Por exemplo, depois que a máquina executa o ARP, ela armazena o resultado em uma memória cache. Né? Ou seja, ela não precisa, para frente, tá? Executar outras vezes. Ela guarda aquela informação durante o tempo. Né? Outra coisa que em muitos casos, o destinatário vai precisar enviar uma resposta. Né? Normalmente, quando alguém manda alguma coisa pela rede, espera alguma resposta. Então, sempre que uma máquina solicitar, né? Vou voltar com a imagem,
essa máquina aqui solicitou para a informação para que ela pudesse mandar depois as mensagens, né? Essa máquina ela já guarda também as informações, porque ela já sabe que provavelmente vai ter que responder. Então, ele já deixa também na cache dessa informação. Então, tá? É um novo mapeamento, né? Pode ser evitado fazendo que fique guardado em cache. Bom, e se um hospedeiro precisar enviar dados para o hospedeiro que se encontra em uma subrede diferente, né? Como ele faz? Isso aqui funciona bem se tiver os dois na mesma rede, tá? Mas a gente já sabe que um roteador, tá? Ele não propaga difusão. Nem pode, né? Então a internet seria apenas difusão, seria apenas de broadcast. Tá? Então o protocolo ARP pode ser executado mais de uma vez ao longo do caminho, né? Que pega aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos duas subredes diferentes, né? Se a máquina quer mandar uma mensagem dentro da própria subrede, por exemplo, a 192.168.13 para 192.168.11, essas máquinas aqui, vai acontecer exatamente como a gente viu anteriormente, né? Se ela quer mandar, o que ela faz? Primeiro ela pergunta quem possui o endereço IP 192.168.011. Essa máquina responde, né? Eu mando o endereço MAC dela, possui o endereço IP 192.168.011. E é enviada uma mensagem. Repara como vai essa mensagem, né? O azul mais claro aqui é o protocolo de enlace, tá? O azul médio aqui é o protocolo de rede. E dentro do protocolo de rede estão os dados que são enviados. Então, aqui a gente tem os dados do IP, e dentro do protocolo IP, tá, da 192.168.013 para 192.168.011. E a nível de enlace está o quê? Do final DA2 até o final 1701. Então, a transmissão propriamente dita acontece com isso aqui, ó. Tá? É isso que é a transmissão no nível de enlace. Quando chega no nível de enlace dessa máquina, ela desmonta, fica só com o IP. Faz as conferências do IP e entrega os dados para a camada superior. Bom, e se ela fosse fazer o contrário? Se ela fosse mandar informação para 10.0051, por exemplo, essa aqui, para 10.0051. Está do outro lado da rede, está do outro lado do roteador. Não adianta ela mandar uma difusão perguntando quem possui esse endereço IP, porque não vai chegar ao outro lado. O roteador não vai passar essa informação, né? Então, o que ela faz, né? Normalmente não, a máquina ela é configurada com 4 parâmetros básicos, tá? Um deles é o endereço IP dele, ó, 92.168.013. A máscara de rede, agora a gente vai ver qual a importância da máquina saber a máscara de rede dela, tá? Tem um papel fundamental na transferência de dados. Ela tem o endereço do roteador dela, né? Se ela está nessa rede, o que é o roteador dela? O roteador dela é esse aqui, ó, 192.168.001. E tem o endereço do servidor DNS para converter endereço IP, converter nomes em endereço IP. No nosso caso aqui, o servidor DNS não importa, tá? O que importa são os 3 parâmetros aqui. Então, o que vai acontecer? Olha, a máquina 92.168.013 quer mandar para o outro lado. Está do outro lado do roteador. Como ela sabe que a informação está do outro lado? Sempre antes de uma máquina fazer uma transferência, ela compara, tá, a sua máscara, faz um bit a bit, a sua máscara com o endereço destino, para ver se está na mesma subrede. Então, essa máscara aqui, ó, 25.255.2550. Quando ela mandou para o 92.168.011, o que ela fez? Ela passou o 92.168.011 por essa máscara aqui. Qual endereço ela ficou? O 92.168.00. Tá? O 92.168.000 é a mesma subrede dele. Por isso que ele enviou direto. Agora, no caso de mandar para o outro lado, o que ele faz? Pega o endereço IP destino, 10.0051, e passa pela própria máscara de rede dele, ó, 255.255.255.0. Qual é o resultado que ele obtém? Ele descobre que, pela máscara dele, o endereço de rede do destino é 10.00, que é diferente do dele, que é um 92.168.0. Então, quando chega nessa situação que os endereços de rede são diferentes, ele tem que enviar informação para o roteador, tá? Então, ele envia para o roteador e o roteador passa para frente. E quantas vezes forem necessárias, isso vai acontecer, né? No nosso caso aqui, o que vai acontecer, então? Ele tem que mandar para o roteador. Então, quando ele fizer o ARP, ele não pergunta o endereço do destinatário.
Ele pergunta o endereço do roteador, porque a nível de enlace local, a entrega é feita no roteador. Então, percebe aqui, ó, o que ele faz? Ó? O destino dela é 10.0051, mas ela vai mandar para o roteador. Então, a pergunta do ARP é: quem possui o endereço IP 921801? Né? O roteador responde: eu, olha, passo o endereço de enlace dele, possuo o endereço IP 921801. Né? Nesse momento, ele pode mandar a informação. Agora, repara o que acontece aqui, ó. Novamente, o azul clarinho é enlace, esse azul médio é IP. A nível de enlace, a entrega é para o roteador. Então, ó, D, final DA2, ele mandou aqui, ó, para a interface do roteador, CC2341. Tá? Então, a nível de enlace é dessa máquina para essa máquina. Agora, a nível de rede, olha lá, quem é o destino? Endereço IP 10.0051. Tá? O endereço IP origem é o dela mesmo. Então, a gente repara que são duas informações diferentes. O destinatário do enlace é o roteador. O destinatário do enlace é a IP. O que vai acontecer quando essa informação chegar no roteador? O roteador ele vai ver que é para ele, porque está com o nível de enlace dele. Então, ele recebe no nível de enlace, desmonta o pacote e ele olha o destinatário do endereço IP. Ele vê, não é para ele a nível de rede. Quando isso acontece é porque ele tem que rotear esse pacote. Né? Então, quando o roteador recebe um pacote endereçado para ele no nível de enlace, mas que não é endereçado para ele no nível de rede, ele tem que levar isso adiante. Tá? Então, o roteador agora vai ter que fazer entrega no final. Para ele fazer a entrega no final, vai ter que executar novamente o ARP, dessa vez do lado de cá. Aí ele pergunta aqui, ó, quem possui o endereço IP 10.0051? Aquela máquina responde, agora ele pode fazer envio. Novamente, a nível de enlace, né? Nível de enlace, ó, endereço origem é do roteador, CC2342. É o roteador mandando para o AB45, ó, AB45. Tá? Aí foi feita a entrega no nível de enlace. Como é que fica no nível de rede? O nível de rede, endereço IP origem não é o roteador, é a máquina que mandou. E o endereço IP destino é a máquina que tem que receber. Né? Então, a gente percebe aqui, ó, o conteúdo do IP não muda ao longo do caminho. É do 13 para o 51. Do 13 para o 51. Agora, a nível de enlace foram feitas duas entregas diferentes. Então, temos dois quadros de enlace diferentes. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Perguntas? Se vocês quiserem fazer um teste no computador de vocês, né? O protocolo ARP, você acessa ele. Deixa eu abrir um prompt aqui. Com o comando ARP. Né? Então, se você quiser ver, por exemplo, os mapeamentos que tem no seu computador, tá? Aqui, ó. Dá o comando ARP -A, de all, mostrar tudo. Né? Isso aqui são os mapeamentos que o meu computador tem aqui pronto. Ó. Ele conhece o 92.1801, está nesse MAC aqui, o 92.1803 nesse MAC, o 92.1806 nesse MAC. Então, aqui, ó, tem aqui uns mapeamentos e tem aqui outros mapeamentos. Tá? Esse mapeamento aqui é de uma rede virtual que eu tenho aqui das máquinas virtuais que eu tenho. Tá? Isso aqui é o mapeamento mesmo da minha rede interna aqui. Então, a gente vê mapeado, tá? Os endereços um no outro. Se quiser ver o mapeamento do IPv6, tá? O comando IPv6, tá? É o comando netsh interface IPv6 show vizinhos, né? Neighbors. Aqui estão os mapeamentos IPv6 dele. Então, aqui alguns endereços, né? O endereço físico da placa que ele tem a comunicação. Né? Então, a gente vê que tanto a nível de IPv4 quanto a nível de IPv6, o computador ele mantém as informações que são necessárias. Podemos ir para o próximo? Então, vamos lá.
Um outro protocolo importante é o DHCP. Tá? O ARP ele é obrigatório para poder funcionar. Um detalhe, tá? O ARP ele só é obrigatório em redes de multiponto. Tá? Rede de multiponto, a gente já discutiu isso faz bastante tempo. Esse tipo de rede aqui, onde nós temos várias redes ligadas no mesmo enlace. Tá? Então, uma determinada máquina, ela pode estar mandando uma mensagem que está destinada a uma outra máquina, ela precisa passar o endereço daquela outra máquina. Então, é necessário o ARP. Se eu tenho uma rede toda ponto a ponto, por exemplo, se tem uma máquina aqui que se liga com essa aqui, essa outra pode até se ligar a várias outras, né? Como é tudo ponto a ponto, o que acontece? Você, para transmitir, você só precisa mandar no enlace. Então, essa máquina aqui, por exemplo, se ela manda por esse enlace aqui, vai chegar nessa aqui. Né? Essa máquina aqui, se quer mandar para aqui de por baixo, manda por esse enlace aqui. Tá? Então, nas redes ponto a ponto, não existe o protocolo ARP. O ARP é só quando é uma rede multiponto, que você precisa saber para quem você vai mandar. Bom, o DHCP. Né? DHCP é um outro protocolo importante. Né? Esse aqui não é obrigatório, né? Mas ele facilita bastante. Né? Ele não é obrigatório quando? Né? Se eu for configurar uma rede toda manualmente, se eu tenho uma pequena rede com até 10 máquinas, 5 máquinas, eu posso, em cada máquina, configurá-las manualmente, né? Colocar nela o endereço IP manualmente, colocar a máscara de rede manualmente, o endereço do servidor DNS, o endereço do gateway. Eu coloco tudo manualmente na máquina, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se o ambiente é muito dinâmico, você é uma rede muito grande, tá? Essa administração manual ela começa a ficar um pouco complexa. Tá? Então, o protocolo DHCP ele vem resolver esse problema fazendo uma distribuição dinâmica. Né? Vocês pegam, por exemplo, o celular de vocês, vocês conectam numa rede Wi-Fi, é só botar a senha da rede Wi-Fi. Vocês não precisam colocar endereço IP, não precisa botar nada na mão. Você chega com um notebook, ou com um computador, com um videogame, ou com uma televisão na casa de vocês e liga na rede, é só ligar, não tem que configurar nada, ele pega tudo automaticamente. Ele pega por intermédio desse protocolo aqui, o DHCP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol. Né? Então, é protocolo de configuração dinâmica de hospedeiros. Então, para ter acesso à internet, o hospedeiro precisa ser configurado com alguns parâmetros. Né? Já discuti isso agora há pouco. Né? Então, o mínimo que ele precisa ter é endereço IP, máscara de subrede e endereço do gateway. Isso aqui é o mínimo para acessar. Mas ele só acessa por endereço IP. Se ele quiser acessar por nomes, precisa ainda do endereço do servidor DNS. Então, o DHCP oferece pelo menos isso aqui. Mas quando você configura um servidor, você pode até passar também mais parâmetros. Né? Isso deve ser configurado em todos os hospedeiros da organização. Todos. Impressoras, computadores, se tiver celulares, tablets. Né? Então, pode ser feito manualmente. Tá? Mas agora, e no caso de ambientes onde existe uma grande variação de hospedeiros na rede? Pensa num shopping, por exemplo, um administrador de um shopping que toda hora está chegando um cliente novo que quer acessar a internet no Wi-Fi do normalmente shoppings oferece. Imagina todo mundo ter que levar o celular em algum lugar para configurar. Tá? Então, o DHCP serve para isso. Então, para facilitar essa atribuição de endereço, tá? A IETF desenvolveu o DHCP. A especificação dele está na RFC 2131. Então, se vocês fazem um equipamento novo e querem botar um DHCP nele, para ver o comportamento do cliente, faz o download dessa RFC que vocês já vão saber como montar. Tá? Então, o administrador do sistema ele deve configurar um servidor que fornece um grupo de endereço IP, o que a gente chama de pool. A gente dá um pool de endereço, uma faixa inicial, um endereço inicial e um endereço final, e todos os endereços dessa faixa podem ser utilizados para configuração automática. Então, de modo geral, o DHCP permite 3 tipos de atribuição: manual, automática e dinâmica. Automática é raríssima, tá? Vou falar a verdade para vocês, nunca vi alguém configurando com automática. Tá? Mas vamos ver aqui os 3 tipos que o DHCP oferece. Primeiro, a configuração manual. O administrador especifica o endereço para cada hospedeiro quando ele se conecta à rede. Então, eu vou conectar a minha máquina à rede. A minha máquina tem que estar pré-cadastrada no servidor. Eu cadastro o endereço MAC da minha máquina, o endereço físico, o endereço enlace. E quando a minha máquina entra em contato com o servidor DHCP, ele analisa o meu endereço e fornece sempre o mesmo endereço IP.
Tá? Então, sempre o mesmo endereço IP. Vamos pular automático aqui momentaneamente, vamos falar da dinâmica, depois eu volto nela. O que é configuração dinâmica? É o contrário da manual. Então, enquanto na manual eu preciso pré-cadastrar a máquina, ela sempre recebe meus parâmetros, na dinâmica não. Quando a minha máquina entra em contato com o servidor, ela pede, me dá um endereço IP aí. Né? Ou melhor, nem endereço IP, me dá os parâmetros de rede aí. O servidor vai emprestar esses parâmetros para aquela máquina, né? E quando a máquina não for mais utilizar, isso volta para o servidor DHCP, ele pode depois emprestar para uma outra máquina. Então, num ambiente muito dinâmico, isso é bastante interessante. E aqui eu pulei aqui, a configuração automática. Ela é um meio termo entre a dinâmica e a manual. Quando você conecta pela primeira vez, ela funciona como dinâmica. Tá? O servidor verifica, ele vê que a sua máquina não está cadastrada, ele faz o cadastro da sua máquina no banco de dados dele, e a partir daí, das próximas vezes, vai funcionar como se fosse manual. Toda vez que aquela máquina entrar, ela receberá os mesmos parâmetros de rede. Tá? Então, na verdade, ela só facilita um pouco o trabalho do manual, porque o primeiro cadastro é feito de forma automática, mas a partir daí usa sempre os mesmos parâmetros. Na prática, isso aqui nunca vi sendo utilizado, conforme eu já falei para vocês. Ou você configura manualmente logo, ou você configura dinâmica. Tá? E é possível coexistir manual e dinâmico sem problema. Tá? Você pode colocar algumas máquinas cadastradas manualmente, que é o que o servidor faz? Quando uma máquina solicita parâmetros de rede, ela vê se a máquina já está cadastrada. Se a máquina foi cadastrada manualmente, ela recebe aqueles parâmetros manuais. Se não, ela recebe os parâmetros dinamicamente. Então, o servidor DHCP ele empresta o endereço por um período de tempo. Tá? Esse período é configurável. Tá? Cada administrador vê o período que é melhor. Microsoft, por exemplo, por padrão, ela coloca 8 dias de empréstimo. Tá? Agora, um administrador, por exemplo, citei para você, de um shopping, que o cliente chega, vai lá, passa algumas horas e vai embora. Vale a pena deixar 8 dias? Não, não vale. Você vai perder aquele endereço por 8 dias e o cliente não vai ficar 8 dias. Então, você baixa isso aí tranquilamente para 1 hora, 2 horas. Tá? Então, bota 2 horas num shopping, está de bom tamanho. Se o cliente não for embora em 2 horas, ele ainda estiver conectado, o próprio equipamento vai renovando isso e não tem problema nenhum. Né? Então, ele empresta por um tempo. Quando a locação termina, o cliente deve renovar ou cancelar seu uso. O protocolo do DHCP ele não especifica essa quantidade de tempo. Né? Falando o protocolo. Isso fica a cargo do administrador. Isso é a vontade do administrador. Tá? Então, fica a cargo do administrador determinar esse tempo. Você configura o servidor com esse tempo. O protocolo ainda permite que o cliente solicite por um tempo específico. Tá? O cliente pode falar, não, eu quero por 10 horas. Mas se o seu servidor está configurado por 2 horas, ele fala assim, não, você só vai receber 2 horas. Agora, se estava configurado para 8 dias, o cliente pede por 10 horas, beleza, 10 horas para você. Então, ele limita no máximo que ele pode. O servidor informa ao cliente quanto tempo de alocação foi concedido. Então, o cliente pede o que ele quer, o servidor informa quanto foi concedido. Muito rara essa situação do cliente pedir um tempo. Tá? Normalmente, o cliente ele só pede o IP, o servidor já dá o máximo possível. Isso aqui é a máquina de estados do protocolo DHCP. Com detalhe, essa máquina de estados ela só existe para o cliente. O servidor ele não fica nesses estados. Tá? O servidor ele simplesmente responde pontualmente às requisições. Né? Então, o cliente, quando começa, ele começa no estado inicializa. Né? Deixa eu dar uma consertada aí que apareceu 2 no aqui. Tá no. Vou anotar aqui. Então, o cliente começa no estado inicializa. Está aqui, ó. Você ligou o seu computador, você está naquele estado. O seu computador ele não possui endereço, ele não pode acessar a internet. O que o seu computador faz? Ele envia uma mensagem que é chamada DHCP Discover. Né? Com essa mensagem DHCP Discover, ele manda pela porta 67 do UDP, manda por broadcast, chega para todo mundo na rede, tá? E ele vai para o estado chamado seleciona. Essa mensagem ela vai chegar nos servidores DHCP. Normalmente, uma rede ela tem mais de um servidor DHCP. Tá? Os servidores fazem o quê? Eles recebem a mensagem e respondem uma mensagem DHCP offer. Tá aqui, ó, a mensagem DHCP de offer.
Então, enquanto o cliente está recebendo as ofertas, ele continua no estado seleciona. Ó, ele está recebendo as mensagens, continua no estado seleciona. Depois que o cliente recebe as ofertas dos servidores, ele manda uma mensagem chamada DHCP Request, onde ele escolhe um servidor. Então, vários servidores ofereceram, ele vai escolher um dos servidores e vai solicitar para aquele servidor específico. Na prática, os clientes nem ficam esperando aqui, tá? Na prática, o cliente pede, o primeiro servidor responde, ele já pede para aquele. Né? Bom, então, o cliente está no estado de selecionar servidor, então ele manda DHCP Request. Né? Com DHCP Request, ele solicita para um servidor específico. Tá? Bom, o servidor aceita ou não, né? Se ele não aceitar, ele recusa, não manda nada. Agora, se ele ofereceu, ele vai aceitar. Então, na prática, isso que sempre acontece. Ele manda um pacote chamado DHCP-EC. Né? No pacote DHCP-EC, ele já manda dentro desse pacote endereço IP, máscaras, endereço de servidor DNS, endereço de gateway. Então, o cliente ele recebe todas as informações aqui e ele entra no estado chamado limite. Aqui é onde ele permanece a maior parte do tempo. Né? Então, da inicialização, ele seleciona o servidor, pede para o servidor e vai para o estado limite. No estado limite é aquele estado onde ele está usando a internet, tá? Sem problema nenhum. Bom, o cliente configura 3 temporizadores que controlam a renovação, a revinculação e o fim da alocação. Tá? O que é isso? Tá? O que é cada um desses? Renovação é o tempo durante o qual ele vai ter que renovar, aguardar para renovar. Tá? O tempo de renovação é 50% do tempo oferecido. Né? Então, ó, por padrão, é metade do tempo do valor total da alocação. Então, vamos supor que você está no estado limite. E aí você recebeu um endereço IP que você pode utilizar durante 2 horas. Tá? Então, seu tempo de alocação é 2 horas. A máquina ela coloca um timer de 1 hora, que é o tempo de renovação, que é metade do tempo. Então, quando chega em 1 hora, ela começa a tentar renovar. Né? Para tentar renovar, o que ela faz? Ela começa a mandar mensagem DHCP Request, tá? E fica no estado renova, aguardando pela renovação. Numa situação normal, o que ela faz? Solicita a renovação, manda um DHCP Request e o servidor manda um DHCP-EC, estendendo o tempo por mais 2 horas, a partir do momento da renovação. Tá? Então, vamos lá. Você pediu por 2 horas. A cada 1 hora, você renova e pode ficar mais 2 horas. Isso aqui é o normal, o processo normal. Só vai sair daqui se acontecer o seguinte: vamos supor que o servidor esteja fora. O servidor caiu. Né? O servidor caiu, ela vai continuar insistindo aqui no estado renova, mandando o DHCP-EC. Desculpa, DHCP Request. Até que chega um tempo, que é 87,5%, tá aqui, ó. Quando chega em 87,5%, tá, por exemplo, você pediu 2 horas, 87,5% de 2 horas, sei lá, 1h40, deve dar por aí mais ou menos. Tá? Alguém tem que fazer a conta aí. O que ele faz? Ele já vai para o estado chamado vincula novamente. No estado vincula novamente, ele faz um outro DHCP request, né? Para outros servidores. Se outro servidor responder para ele, com DHCP-EC, tudo bem, ele continua utilizando. Inclusive, esse outro DHCP-EC de outro servidor pode até ser com endereço IP diferente, ele vai ter que mudar. Mas, vamos lá. Vamos supor que tudo deu errado. Não conseguiu renovar e não conseguiu revincular. Quando chega em 100% do tempo, ele manda a mensagem DHCP-NEC. Né? Ele volta para o estado, inicializa e ele perde o endereço IP, ele para de acessar a internet. Né? Uma outra situação que acontece é quando a máquina não vai mais usar o endereço. Vamos supor que você está usando, aí você vai desligar o seu computador. Desligou. O que o computador faz? Como ele estava com o endereço emprestado, informações emprestadas, ele manda uma mensagem DHCP release. Né? Então, o DHCP release, ele libera o endereço IP e esse endereço pode ser utilizado por uma outra máquina. Tranquilo aí o funcionamento do DHCP, gente? Então, o importante é esse aqui, ó. Você pede, vários servidores respondem, escolhe um e começa a usar. De tempo em tempo, renova. Se não conseguir renovar, tenta vincular com outro servidor. Não conseguiu,
largou. Então, vamos lá, vamos ver um outro protocolo aí. Esse de controle, efetivamente, né? O nome até mostra lá, né? É Internet Control Message Protocol, tá? Então, protocolo de mensagem de controle da internet. Bom, então, durante o tráfego de informações pela rede, podem ocorrer erros ou situações anormais, tá? Erro é uma mensagem corrompida e um roteador detecta que essa mensagem é corrompida, tá? Uma situação anormal, por exemplo, é necessário fragmentar um pacote IP, que a gente já viu como fragmenta e por que fragmenta, tá? Mas o roteador ele recebe a informação de que ele não pode fragmentar, né? Ou então chega um pacote no roteador, a rede de destino está inalcançável do problema, tá? Então, as mensagens de CMP elas são utilizadas para informar erros ou outras situações que são estranhas, que são fora do normal, para os hospedeiros, tá? O erro sempre é reportado ao sistema que gerou o datagrama, né? Vamos lembrar o seguinte, né? Na camada de rede, tá? Nós temos IP origem e IP destino. Então, quando uma situação anormal é encontrada, o que o roteador faz? Ele pega o endereço que está com o endereço origem da informação, ele manda a mensagem para ele. Por isso que sempre vai para a origem. O CMP também inclui um mecanismo de envio de eco, né? Acho que todo mundo, quando era criança, já deve ter brincado de eco, né? Você dá um grito contra um morro alto, ele vem um eco, tá? Ele vem uma resposta desse morro. Então, é parecido, tá? O comando ping, que é para testar a acessibilidade, que você dá um ping num outro ponto da rede e vem uma resposta, usa esse comando eco do DHCP. Ele manda um echo request, quando chega do outro lado, ele manda um echo reply, tá? Uma mensagem CMP é carregada dentro de um datagrama IP. Ele também está na camada de rede, mas ele é carregado pelo IP. E é definido pelo RFC 792. Então, ele é bastante antigo, tá? Um número muito baixo de definição. Então, existem várias mensagens de CMP, tá? Aqui estão algumas delas, né? Uma delas é Destination Reachable, tá? Ou Destino Inalcançável. Então, isso sempre que um roteador não consegue entregar uma mensagem, ela devolve uma mensagem CMP do tipo Destination Reachable, né? Quando o datagrama ele não pode ser entregue, né? Então, quando é que isso acontece, né? Quando a subrede ou roteador não pode localizar o destino, tá? O datagrama está com aquele bit DF, que é para não fragmentar e precisa fragmentar, tá? Então, ele manda de volta essa mensagem. Outra mensagem é Time Exceeded. Time Exceeded é o tempo excedido. Lembra que no cabeçalho IP tem um campo chamado TTL, que ele é decrementado a cada roteador que passa, né? Então, se houver algum erro na rede e a mensagem permanecer muito tempo na rede, cada vez que passa para o roteador é decrementado. Se chegar a zero esse campo, o roteador joga fora a mensagem e manda de volta uma outra mensagem, tempo excedido. Parameter problem, que é problema de parâmetro, é quando o campo de cabeçalho tem algum valor inválido, tá? Isso aí normalmente é algum erro bem sério, tá? Esse tipo de mensagem não é para ser enviada, né? Então indica que alguém não está conseguindo usar direito o IP, não sabe usar. Source Quench, redução de origem, conhecido como pacote regulador, tá? É usado para avisar os hospedeiros que o tráfego está demais num determinado roteador. Então, o roteador, quando ele está em sobrecarga, ele começa a mandar mensagem para todo mundo que manda pacote para ele, falando: ó, ajuda aí, diminui um pouco a taxa de envio. É uma forma auxiliar de controle de tráfego, né? Não é a melhor das coisas. O TCP faz um controle bem mais sofisticado, a gente já viu, tá? Mas é uma forma de controle. Continuação aí, outras mensagens, redirect, tá? É usado quando o pacote pode ter sido roteado erradamente, tá? Então, normalmente é o seguinte: você imagina que está numa rede aqui, né? E você está com o seu computador aqui, o seu computador ele tem que mandar uma mensagem para o outro computador aqui. Mas, por alguma razão, normalmente essa razão ele está com a máscara de rede errada, tá? Ele tenta mandar pelo roteador, então ele manda a mensagem para o roteador, só que o roteador percebe o quê? Que está dentro da própria rede.
Então, o que o roteador faz? Ele encaminha o pacote para o destino, normalmente, porque é o papel do roteador, mas ele também manda lá para a origem uma mensagem tipo redirect. No redirect ele fala, ó, entrega direto, não passa por mim. Tá? Dá uma bronquinha nele. E aí, com o redirect, ele passa a enviar a mensagem diretamente. Esse redirect também pode ser usado entre roteadores, tá? Quando o roteador recebe uma mensagem, mas ele sabe que o caminho melhor é por outro roteador. Ele informa isso para a origem. Esses dois aqui, Echo Request e Echo Reply, são aqueles que eu comentei do ping, né? Quando você faz um ping para testar a acessibilidade de uma rede, o que é feito na ida é mandar um Echo Request, tá? Quando vem a resposta vem com Echo Reply. Para quem não sabe o que é o ping que eu estou falando, é isso aqui, ó. Eu quero, por exemplo, saber se eu estou conseguindo ou não acessar o roteador do Google. O roteador não, o servidor de nomes do Google. Boto lá ping 8.8.8.8, que é o endereço IP do servidor DNS da Google. Vem aqui a resposta. Resposta de 8.8.8.8. Então, cada linha dessa foi um echo request e voltou um echo reply. Tá? Então, quando volta, ele mede o tempo. Ó, 16 milissegundos na primeira, 19 na segunda, 19 na terceira, 19 na quarta. Então, foi o tempo que levou para a informação ir e voltar. E aqui o campo TTL e o tamanho dele. Então, esse ping, ele está usando esse MP echo request, echo reply. Timestamp request, timestamp reply. É a mesma coisa que o echo request ou reply, só que ele caminha também a hora em que a mensagem sai. Tá? Então, para transportar também o selo de hora. No passado, isso era um dos artifícios que se tinha para acertar a hora de uma máquina pela rede. Hoje existem protocolos muito melhores para isso. Roteamento. Tá? Roteamento é um assunto importante. Tá? Uma das tarefas mais importantes da camada de rede. Basicamente, é a razão da existência dela. Então, a principal função da camada de rede é rotear pacotes desde a origem até um destino. Repara aqui, ó, da melhor forma possível. Tá? Melhor forma não quer dizer nem que seja de uma forma boa. Tá? Às vezes a rede está ruim e ele vai fazer o melhor. Tá? Então ele sempre procura o melhor. Na maioria dos casos, os pacotes vão precisar passar por vários roteadores para chegar até o destino. Tá? Então, dificilmente uma entrega de internet é feita por um roteador só ou por dois. Normalmente passa por vários. Tá? Só o roteador da nossa casa já é um passo. Aí você tem o roteador do teu provedor de acesso. Se você está mandando para alguém que está em outro estado, vai entrar por alguns roteadores de núcleo. Depois vai chegar lá no roteador do outro estado. Depois vai chegar no roteador do prestador de serviço. Depois no roteador da casa da pessoa. Né? Então, ela pode passar por vários roteadores. Né? Então, o algoritmo de roteamento é parte do software da camada de rede que é responsável por essa decisão, que é a informação entra por uma linha, tem que sair por outra linha. Tá? Uma rede de datagramas, essa decisão tem que ser tomada para todos os pacotes de dados que estão recebidos. Então, sempre que chega um pacote, tem que definir um caminho. Não vai rodar, ninguém está falando que o protocolo de roteamento vai ser executado toda vez que chegar um pacote. Né? Ele é executado periodicamente, são montadas as tabelas e as decisões são tomadas com base nas tabelas que são montadas. A gente já viu aqui com rede de circuito virtual, a decisão de roteamento é tomada somente quando o circuito virtual é estabelecido. Depois segue sempre pelo mesmo caminho. Para que o roteamento possa funcionar, a gente tem um princípio chamado princípio da otimização. Ele é um princípio bastante simples, tá? Mas que tem que ser provado matematicamente, né? Ele é provado, tá? A gente não vai chegar nesse detalhe aqui, tá? Mas ele fala o seguinte, ó, se o roteador B estiver no caminho ótimo entre o roteador A e o roteador C, o caminho ótimo de B a C também estará na mesma rota. Então, o que está falando é esse aqui, ó. Eu tenho o roteador A e existe um caminho que é o melhor caminho até o roteador C. E esse caminho ele passa pelo roteador B. Então, está falando o seguinte, se existe um melhor caminho de A para C passando por B, o melhor caminho de B para C passa também por igual. Tá? Não pode, por exemplo, o melhor caminho de B para C passar por cima e o melhor caminho de A para C
passar por B e vir por baixo. Pô, não faz o menor sentido isso. Tá? Então, quando a gente vai montar um algoritmo de roteamento, a gente monta com uma chama de árvore de escoamento, que está aqui embaixo à direita. Então, nós temos uma rede aqui. Então, esse princípio da otimização permite montar essa árvore. Tá? Por quê? Se esse cara aqui é o melhor, está no melhor caminho, desde a ponta aqui para chegar aqui, né? Então o melhor caminho dele segue por mesmo. Ele não tem por que ir pelo outro lado. Então a árvore de escoamento ela é única, tá? A rede ela é um grafo, mas para efeito de roteamento a gente monta uma árvore. Né? Então, isso aí foi provado por Bellman, tá o artigo dele, em 1957, ele provou isso. Tá? Então, o princípio da otimização ele diz que conjunto de rotas ótimos de todas as origens para um determinado destino é uma árvore, conhecida como árvore de escoamento. O que o algoritmo de roteamento precisam fazer? Descobrir essa árvore de escoamento e todos eles concordarem com essa mesma árvore. Então, nós temos alguns modos de rotear. Tá? Um algoritmo bastante conhecido é o roteamento pelo caminho mais curto. Então, a ideia do roteamento pelo caminho mais curto é criar um grafo da subrede com cada nó representando o roteador e o arco indicando o enlace. Então, essa aqui é uma rede. Então, nós temos o roteador A, o roteador B, o roteador C, D, E, F. Então, cada nó representa o roteador. Cada arco representa um enlace. O roteador B tem 3 enlaces. Um enlace que liga até A, um enlace que liga até E, um enlace que liga até D. O enlace de B para A tem custo 2. De B para E tem custo 2. De B para D tem custo meia dúzia. Então, para escolher a rota entre um determinado par de roteadores, ele escolhe o caminho mais curto entre eles no gráfico. Na verdade, o caminho de menor custo, né, levando em conta todos os custos que estão aqui. Né? Tem algumas formas de se medir. Tá? Uma delas é a quantidade de saltos. Né? Se eu for levar em conta a quantidade de saltos, por exemplo, e de A até F, se eu passar por B, por D e depois F, são 3 saltos. 1, 2, 3. Por baixo, 1, 2, 3. Então, não faz a menor diferença ir por cima ou por baixo. Mesmo que por cima tenha um custo, né? 2 mais 6, 8, mais 3, 11. E por baixo, 5 mais 2, 7. Pô, vai dizer que vai dar o mesmo, né? Tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vamos supor esse caminho aqui, ó. A, B, E, F. Por aqui, ó. 2 mais 2, 4 mais 4, 8. O caminho fazendo aqui é 8. O caminho por cima é 11. Para esse algoritmo não importa. O que importa é a quantidade de saltos. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanto faz um caminho ou outro. Outra unidade métrica é a distância geográfica. Pode ser. Né? Que vai para mais longe. E uma melhor é baseada no tráfego nos enlaces. É ver o quão carregado está aquele enlace. É o que a gente faz quando a gente vai para um determinado lugar para um carro. Né? A gente procura evitar engarrafamentos. Então, o melhor caminho para a gente é o que tem menor tráfego. Então, os valores dos arcos podem ser calculados como uma função de quê? Da distância, da largura de banda, que é a taxa com que a rede entrega, 1 gigabit, 100 megabits, o tráfego médio, custo de comunicação. Você pode ter um enlace que você paga por pacote que você manda, você usa ele só para redundância. Né? Comprimento médio da fila, que é quanto tempo está gerando atraso dentro dos roteadores, o retardo que a rede provoca, até outros fatores. Tá? O que vai ser usado como métrica do algoritmo de roteamento é o de menos. Né? Alterando a função de atribuição de peso, o algoritmo calcula o caminho mais curto de acordo com critérios que podem ou não ser combinados. A Cisco, por exemplo, desenvolveu um protocolo de roteamento chamado EIGRP, um excelente protocolo de roteamento em que ela põe pesos em vários parâmetros. Tá? Um parâmetro tem um peso maior que o outro, mas ela compara vários parâmetros diferentes para escolher o melhor caminho. Oi, Thiago, quer falar isso? Não, então, tranquilo. Foi sem querer. Não, sem problema. Então, existem diversos algoritmos para cálculo do caminho mais curto.
Normalmente, o que é usado pelos roteadores foi desenvolvido por um sujeito chamado Dijkstra, né? Não é nem Dijkstra, como alguns falam, nem Dijkstra, que é portuguesado, tá? Ele é holandês, né? Então o nome dele é, em holandês, DJ é Dij, tá? Dijkstra. Ele propôs em 1959 esse algoritmo, tá? Que é uma forma de encontrar o caminho mais curto, né? Então, cada roteador armazena a menor distância até a origem, né? E o caminho a ser seguido, o próximo passo, né? Então, na inicialização, não existe um caminho conhecido. E conforme o algoritmo progride, os caminhos são encontrados. Vamos ver aqui, no final obtém a árvore de escoamento. Vamos ver ele funcionando aqui, ó. Essa rede aqui, por exemplo, ó. Quero encontrar os caminhos até A. Bom, eu quero encontrar até A, eu parto de A. Marco A, está com a bolinha escura. E os vizinhos de A são B e C. Então, ó, B para chegar em A custa 2. E o próximo passo é diretamente para A. E C? C para chegar em A custa 5 e vai direto para A. Então, ó, C encontrou que o melhor caminho custa 5 e é direto nele. E B encontrou que o melhor caminho é 2, direto nele, né? Então, o que vai ser feito agora? Ele vai ver 2 que estão verificados, mas ainda não são definitivos, qual possui menor valor, e vai a partir dele. Então, aqui, ó, entre os que estão conhecidos, ó, são B e C. Quem possui menor valor é B. Então, o próximo trabalho é em cima de B. Então, B é marcado como permanente, e ele faz o cálculo para os vizinhos dele, ó. Quanto custa para D chegar em A passando por B? Custa 6 para chegar em B, mais 2 para chegar em A. Então, custa 8. E quanto custa para E? Custa 2 para chegar em B, mais 2 que B custa para chegar em A. Então, E custa 8, passando por... Desculpe, custa 4, passando por B. Então, agora a gente olha aqui, é o menor de todos aqui. O menor é o E. Então, próximo a ser marcado como permanente é o E. O que o E verifica? Bom, o E, para F, tá? Chegar em A, vindo por E, vai custar quanto? E custa 4, mais 4 para chegar em E, F custa 8, passando por E. Então, ó, F custa 8 passando por E. Se vier para aqui para o C, C passando por E, vai ser os 4 que E custa mais 2. Vai custar 6. Bom, como direto custa 5, C mantém o valor 5. É melhor para ele ir direto por 5 do que passar por E, gastando 6. Então, novamente, olha quem é o menor. O menor aqui é o C. Então, C é marcado como permanente. E ele vê aqui, ó, C. C fala para o D, ó, eu custo 5 para chegar em E e custa mais 2 para chegar em mim. Antes, D estava indo por B custando 8. Mas D percebe o seguinte, ó, se for por C é mais barato. Custa só 7. Então, vai mudar. D passa aí por C e já sabe que o custo é 7. Dos 2 que sobraram, qual que tem o menor custo? D. D é marcado como permanente. E só faltou ele falar com F, né? Então, D fala, ó, para chegar em F, eu custo os 7, mais 3 custa 10. Só que F já tem por 8, vindo por E. Então, F não muda. Então, por fim, F é marcado como permanente. Como todos são permanentes agora, é só ver qual é o melhor caminho, né? Por exemplo, F vem para E, que vai para B, que vai para A. D vai para C, que vai para A. Então, a árvore de escoamento que a gente tem essa daqui, ó. Esse é o escoamento, o roteamento que é feito nessa rede para que todos cheguem a. Esse mesmo algoritmo tem que ser refeito para todos os nós como destino. Aí você vai ter a árvore de escoamento para cada nó. Ok, isso aí, gente. Levando em conta que o nome é caminho mais curto, tá? Mas não precisa ser necessariamente o caminho mais curto em termos de distância, tá? Esses valores aqui podem estar representando a carga do roteador. Então, o caminho mais curto em termos de carga de roteador, e não distância física.
Então, algoritmo de roteamento, né? Então, eles são executados pelos roteadores de uma subrede para que sejam criadas tabelas de repasse dos roteadores, né? Então, para isso, eles têm que trocar informações sobre o estado da rede. Os roteadores têm que conversar entre eles, né? Então, eles trocam informações e concordam com a árvore de escoamento. Todos os roteadores têm que chegar na mesma árvore de escoamento. Se eles chegarem em árvores diferentes, nós vamos ter inconsistências e a rede pode não funcionar. Então, os algoritmos de roteamento eles podem ser adaptativos ou não adaptativos. Os não adaptativos eles não baseiam a decisão de roteamento em estimativo de tráfego e topologia atual, tá? Ele faz uma medição inicial e tudo é com base nessa medição inicial. É conhecido como roteamento estático. Já o adaptativo ele está verificando constantemente o estado da rede. Se muda o estado da rede e passa a ser melhor ter outras rotas, ele modifica as suas rotas. É conhecido como roteamento dinâmico, tá? Basicamente, você pode imaginar o roteamento não adaptativo como um GPS normal, né? Sem conexão com a internet. O GPS ele conhece as ruas e ele vai sugerir o caminho de acordo com o melhor caminho, passando por essas ruas. Tá? Se tem um engarrafamento, ele não tem como saber. Já o adaptativo, você pode configurar com exemplo como os aplicativos como o Waze, como o Google Maps, tá? Onde eles estão verificando o estado das rodovias para ver se tem algum congestionamento. Se tem algum congestionamento, se um caminho está muito lento, ele muda o roteamento para que você vá para outro local. Os roteadores que fazem roteamento dinâmico, eles fazem isso também. Eles estão verificando o estado da rede e se eles encontram que alguns pontos da rede estão ruins, eles mudam as suas decisões de roteamento para passar por caminhos com menos tráfego. Obviamente, né, o roteamento dinâmico é muito melhor que o estático. É o que se usa. Eles ainda podem ser classificados como global ou descentralizado. O global, você precisa do conhecimento completo da rede. Aí, no caso, o GPS, né? Ou até o Waze. Você conhece a rede inteira, você conhece toda a malha rodoviária. Aí você escolhe o caminho dentro daquela malha que é conhecida. Já o descentralizado, nenhum roteador possui informação completa. Ele se atualiza com base com informações de vizinhos. Ele pergunta para os vizinhos como é que está a situação, como é que eu vou para lá, como é que eu vou para cá. E com essas perguntas, troca de informações, ele acaba tomando as suas decisões, mas sem conhecer a rede como um todo. Vamos ver o primeiro algoritmo aqui, que é o algoritmo de roteamento de vetor de distâncias, né? Esse algoritmo de roteamento de vetor de distância ele é o algoritmo original, tá, da ARPANET. Tá? Então, está aqui, ó, é o algoritmo de roteamento original da ARPANET. Na internet, ele existe com o nome de RIP. Na USPF, já criou um novo protocolo para aposentar o RIP. Mas o RIP ele tem a vantagem de ser muito simples e rodar em qualquer tipo de roteador. Ele consome muito pouco recurso da máquina. Então, muitos lugares ainda continuam utilizando o RIP, né? Então, ele é um algoritmo dinâmico, ou seja, se a rede muda, ele muda, né? Cada roteador mantém uma tabela que fornece a melhor distância conhecida a cada destino e determina a linha a ser utilizada. É atualizada por intermédio de troca de informações com vizinhos, né? Ele pergunta para os vizinhos, ele sai perguntando como é que está a situação, quanto custa para chegar até lá. Aí ele mede o próprio custo e toma as decisões dele. Então, cada roteador mantém uma tabela de roteamento indexada por cada roteador da subrede. Tá algo importante, tá? O RIP ele não é usado na internet inteira. Ele é usado apenas numa pequena subrede, numa pequena parte da internet, né? Então, dentro dessa subrede, ele mantém uma tabela indicando todos os roteadores qual o melhor caminho para chegar até lá. Então, basicamente, ele sabe o seguinte, ó, o que o RIP tem de conhecimento? Ele é um roteador que está aqui, ele está ligado no outro roteador, está ligado no outro roteador. Então, ele está ligado a esses dois roteadores. E existem ainda outros roteadores aqui, ó. Vários outros roteadores na subrede. O RIP apenas sabe que esses outros roteadores existem. Como é a ligação, como é a topologia, ele não sabe.
Ele sai perguntando para os vizinhos dele, aqui, ó. Vamos dar nomes aqui. Roteador A, roteador B, roteador C. Roteador C fala para o roteador A: olha, para chegar até D, eu gasto tanto. O roteador B fala para o roteador A: para chegar até D, eu gasto tanto. Então, ele só sabe que ele tem 2 vizinhos e que os 2 vizinhos são capazes de chegar em D e quanto cada um custa. Aí ele toma a decisão se ele vai por B ou se ele vai por C. Mas ele não conhece a topologia da rede. Tá? Ele apenas fica sabendo conversas com os outros. Né? Então, cada entrada contém 2 partes, né? Que é a linha de saída preferencial a ser utilizada e uma estimativa da distância até o destino. Tá? Então, B fala para A assim, ó, eu, para chegar em D, custo 8. Mas A sabe que custa 2 para chegar em B. A sabe que custa 3 para chegar em C. E C fala, ó, eu, para chegar em D, custo 5. Então, o que, que o A sabe? Tem o B, que custa 8, e tem o C, que custa 5. Né? Se ele for por B, qual o custo total dele? É o 2 para chegar em B mais 8. Então, ele custa 10 se for por B. Se ele for por C, né, é 8. Então, ele escolhe 10 ou 8. Ele vai escolher por baixo, que é por 8. Agora, ele só sabe isso. Ele sabe que os dois chegam, mas eles não sabem o que os dois fazem para chegar lá. A unidade métrica pode ser quantidade de roupas, que é por quantos roteadores passam ao longo do caminho. Né? Essa quantidade de roupas é o parâmetro do RIP. O RIP ele só conta por quantos roteadores passa. Ele não leva mais nada em conta, só a quantidade de roteadores. Retardo de tempo, que é quanto tempo leva para chegar ao seu destino. Quantidade total de pacotes enfileirados no destino e outras opções. Né? Tem várias formas aí da gente medir. A gente presume que o roteador ele conhece a distância até cada um dos seus vizinhos. É isso aqui, ó. A sabe que custa 2 para X e sabe que custa 3 para B e para C. Para C custa 3. Se a unidade métrica for contagem de saltos, a distância será apenas um salto entre cada roteador. Se é o comprimento da fila, ele pode examinar a fila de saída ou perguntar pelo vizinho. Se for retardo, ele manda um CMPE, quando ele faz um ping e mede o tempo de ida e volta para saber o custo. Isso aqui é o algoritmo, tá? Então, como o roteador sabe o caminho melhor até os vizinhos? Tá? Na prática, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse algoritmo com vocês, tá? Esse algoritmo aqui para se alguém quiser implementar, né? Mas esse algoritmo é isso aqui, na verdade, ó. Ele vê o custo dos vizinhos. Eu quero chegar até D. B custa 8, C custa 5. Só que para ir por C, 5 mais 3, 8. Para ir por B, 2 mais 8, 10. Então, no final, custa 10 para ir por B, custa 8 para ir por C. O que ele faz? Ele vai por C custando 8. Então, ele vai botar na tabela dele, né? Na tabela de repasse dele, ele faz o quê? Ele tem uma tabela, né? Essa aqui é a tabela do roteador A. Nessa tabela, ele tem as informações lá. Para ir para B, custa 2. E o próximo passo é mandar direto para B. Para ir para C, custa 3. E eu vou direto por C. Se eu quiser ir para D, qual é o custo? 3 mais 5, o custo é 8. E eu vou por onde? Eu vou por C. Então, se chega alguma coisa aqui no roteador A, ele quer mandar para D, ele manda para C, sabe que vai chegar com custo 8. Se ele está ligado em mais roteadores aqui atrás, ele manda para esses roteadores essa tabela aqui. Com essa tabela, os roteadores vão saber se vale ou não a pena passar por ele. Tá? Então, os roteadores eles estão trocando entre si suas próprias tabelas de roteamento. E ela é usada com tomar as decisões. Tá? Então, basicamente, é o que o algoritmo aqui reza. Conforme os vizinhos vão trocando informações sobre o estado da rede, o algoritmo converge para um estado de equilíbrio. Tá? Então, os vários vizinhos vão trocando. Sempre que houver uma mudança na tabela, eles informam para os outros vizinhos.
Então, um conta para o outro conta para mais outro, que conta para o outro ainda. Então, todos na rede ficam sabendo. Os vizinhos vão atualizando suas tabelas e passando para os outros vizinhos, né? Com alteração, vai se propagando até que todo mundo converge. Tá? Na internet, foi implementado pelo RIP, que é o Routing Information Protocol. A versão 1 do RIP foi definida na RFC 1058. Essa versão aqui ela não leva em conta as máscaras de rede. Então, ele pega o endereço IP, pelo endereço ele considera que é uma rede A, rede classe A, classe B ou classe C. Já a versão 2 já leva em conta o CDR, que eu posso ter máscaras de rede, que eu posso criar sub-redes. Então, atualmente, tem que usar a versão 2 do RIP. A não ser, é claro, que você esteja dentro de uma rede que se comporte como um tipo orientada a classes, né? Uma rede com classes. Aí poderia ser a versão do RIP, mas melhor usar 2 mesmo, que a 2 propaga as máscaras. Então, para fechar essa parte do RIP, vamos imaginar o seguinte: aqui é uma rede simples, né? Eu tenho roteador X, roteador Y, roteador Z. Aqui tem as tabelas do X, do Y e do Z. Nesse primeiro instante, é quando eu liguei os 3 roteadores. Eu acabei de ligar o roteador. O que o roteador X faz? Ele mede quanto ele custa para chegar em Y e quanto ele custa para chegar em Z. Então, o custo dele para Y é 2. O custo dele para Z é 7. E o custo dele para ele mesmo é 0. O que ele faz? Ele monta essa tabela com essas informações e manda para todo mundo. Tá? Manda para o Y e manda para o Z. O Y faz o que na vez dele? Ele sabe que custa 2 para chegar em X e 1 para chegar em Z. Ó. Custa 2 para chegar em X e 1 para chegar em Z. Também manda essa informação para todo mundo. Essa linha só. E o Z faz o quê? Ele sabe que custa 7 para chegar em X e 1 para custar Y. Então, 7 para chegar em X e 1 para chegar em Y. Ele manda também essa tabela para todo mundo. Todos recebem essa tabela. Vamos ver aqui a tabela do Y. O Y viu que tem o custo dele aqui, ó, 2,01. X falou para ele, ó, eu chego em Z custando 7. Só que ele já chega em Z custando 1, então ele não vai usar X para isso. Tá? Por outro lado, o Z fala para ele o seguinte: eu chego em X com 7. E ele chega em X direto com 2. Então ele também não vai usar. Então, Y já está estabilizado. Y já tem as tabelas de roteamento dele prontas. Tá? Não precisa mudar nada. Por outro lado, o que aconteceu com X? Quando o X recebeu essa informação aqui, tá? Ele recebeu a seguinte informação do Y. Eu custo 1 para chegar em Z. Tá aqui, ó. E o X tinha medido que ele custava 7. Então, ele custava 7, mas Y falou, eu custo 1. Só que o custo dele para Y é 2. Então, o custo dele para Y é 2, mais 1 que o Y custa, ele chega em Z com custo 3, passando por Y. Né? Então, ele vai preferir, né, vir por Y do que ir direto. O mesmo vai acontecer com o Z aqui. Z custava 7 para chegar em X, mas Y falou que custa 1. Aliás, Y falou que custa 2. Então, tem 1 que custa para chegar em Y, mais 2 que Y custa. Ele chega em X com custo 3 passando por Y. Como a tabela de X e de Z mudaram, eles mandam para todo mundo essa informação. Num próximo passo, nada muda. Então, aqui, ó, em 3 passos, levantamento mais 2 trocas de tabela, já está estabilizado o algoritmo. Se eu tenho muito mais roteadores aqui, se eu tenho uma rede grande, eu vou levar mais tempo para convergir. Tá? E essa é a crítica do RIP. Se eu tenho uma rede com muitos roteadores, ele demora para convergir, porque ele troca informação, ajeita a tabela e troca de novo, ajeita a tabela. E aí, quando um cara muda, a tabela dele muda, tem que formar todo mundo. Então, realmente leva um tempinho para convergir. Tranquilo aí, gente? Pergunta você? O RIP ele tem a sua vantagem. Né? A vantagem dele é... Ele tem a desvantagem, que é o tempo que leva para convergir, mas ele tem uma grande vantagem.
Pô, gente, acho que eu desliguei o microfone aqui sem querer, né? Então, vou falar de novo, tá? O RIP ele tem a desvantagem, que é o tempo de convergência, que ele pode demorar um pouco para convergir. Mas ele tem duas grandes vantagens, né? A primeira vantagem é que ele é simples, tá? Ele é simples, ele não requer, ele não precisa ficar armazenando grafos, ele não precisa ficar calculando gráficos complexos. Então, você pode ter um roteador com pouca memória, um roteador com um microprocessador mais barato que dá conta do recado, tá? Outra grande vantagem é que também é um protocolo antigo, ele é mais barato, né? Você precisa comprar software até para roteador, né? Então, se você compra um roteador que ele vem com SPF, que é o que a gente vai estar na semana que vem, ele é um software mais caro, é um roteador mais caro. Esse roteador, para executar o SPF, ele também precisa de um hardware mais caro, porque precisa de um hardware melhor. Então, quando você tem roteadores mais simples, tá, que não, mais baratos, normalmente eles só executam RIP, né? Para executar alguns outros protocolos mais complexos, precisa de um hardware melhor. Tá certo aí, pessoal? Dúvidas aí? Bom, gente, então, já que não tem dúvida, tá? Era isso que a gente ia ver hoje, tá planejado para conversar com vocês. Semana que vem a gente continua, a gente vai falar, tá, sobre o roteamento de estado de enlace. Esse roteamento de estado de enlace ele é mais pesado um pouco, ele é um pouquinho mais complexo, e não vai dar tempo da gente ver hoje, então a gente vê semana que vem e a gente continua o conteúdo aí. Ok, pessoal? Então, boa noite para vocês aí, boa semana, tá? Boa sim, a gravação vai estar sempre disponível, Gabriel. O- Amanhã de manhã deve estar disponível já, tá? Tem, tem acesso, né? Bom, então, encerrar aqui a gravação e amanhã de manhã eu estou colocando para vocês lá no disponibilizado.